Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Essa saudação é muito importante. Você sabe que num dia estávamos nós fazendo a prece, ou melhor, fazendo a live aqui, e os Espíritos pedindo, convide as pessoas a saudarem a Jesus. Tinha um porquê. Sempre tem um porquê. Sempre em nossa vida tem um para quê e o porquê. Para quê, por quê? Por quê e para quê? Naquele período, existia pessoas ali que estavam acompanhando ao vivo, que estava passando por uma situação gravíssima e ela tinha perdido a fé. Então foi pedido para que todos que entrassem saudassem a Jesus falando alto. Olha como os Espíritos são sutis. E era uma pessoa que não estava, veja bem, ela não estava sequer ouvindo a live, mas ela estava no meio ali, numa das famílias. Então, com esse pedido, a pessoa que estava na live ouvindo, ela falou alto, porque fora pedido para as pessoas falarem, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Com isto, com esta atitude da pessoa, de falar alto, de gritar, de saudar a Jesus e a Maria, ela salvou uma alma que ia fazer uma besteira muito grande. Olha, em particular, eu até me emociono mesmo, porque eu vejo a ação desses espíritos e, em particular, eu me emociono, porque eu vejo a grandiosidade do amor que esses espíritos têm. Eles não querem que você os idolatre, eles não querem que vocês fiquem a elogiar e até mesmo a agradecer, não. Eles querem que esse sentimento de gratidão se manifeste na caridade ao próximo, no bem que você faz ao próximo. Não querem que você fique aqui, ai, obrigado, Espírito X e Y. Não. A gratidão, ela tem que se manifestar pela caridade, ajudando outras pessoas, tanto quanto você é ajudado. Então eu fico assim, a cada dia mais admirado com a ação destes irmãos, que para mim, são Espíritos Santos. Sabe quando os nossos amigos e irmãos, são irmãos nossos, que comungam do protestantismo, aqueles que nós conhecemos como evangélico, quando eles dizem, o Espírito Santo veio até mim, o Espírito Santo falou, certíssimo a expressão. Nós entendemos que o Espírito Santo é aquele que realmente se santifica no amor e na caridade, tornando-se assim um Espírito Santo, santificado, quer dizer, limpo de vaidade, de orgulho, de prepotência, de arrogância. É um Espírito Santo. Então estes irmãos estão espalhados por todas as igrejas, todos os templos, todas as casas que praticam o bem. São os Espíritos Santos. Bom, o tema de hoje é quanto tempo você tem? É uma pergunta, não é? Quanto tempo você tem para se dedicar àquilo que você quer? Nosso irmão Igor Romanov vai nos falar sobre isso. Então analisa aí, vai. Quanto tempo, você está na correria aí, não é? Daqui a pouco sai para o trabalho. Então você tem pouco tempo para fazer uma prece, não é? Então, se você tem pouco você vai investir. Mas quanto mais você tiver, mais você vai investir. Quanto mais se investe, mais tem o resultado. Não é? Não posso exigir que Deus me dê tanto se eu correspondo bem menos do que eu quero. Você sabe que um dia desse, foi nesse mesmo dia, qual foram todos convidados a saudar a Jesus em voz alta, e eles estavam nos falando sobre um banco. Você sabia que no mundo espiritual existe um banco?
e que todos nós temos uma conta lá, você sabe disso, né? Você tem uma conta no banco chamado Deus. O nome desse banco não é Banco do Brasil, não é Itaú, não é Bradesco, não é Caixa, não, é Deus, Banco Deus. Todos nós temos uma conta nesse banco. E quando nós queremos adquirir algo, nós precisamos ir lá e tirar um extrato da nossa conta para saber se eu tenho recursos para adquirir aquele algo. Olha só. Aí você tira um extrato e vê que sua conta é devedora, como é que você vai adquirir alguma coisa? Esse banco é onde nós depositamos o nosso amor ao próximo, a nossa solidariedade, a nossa caridade. Quando você faz caridade, quando você ajuda alguém, você depositou neste banco valores que irão, sim, suprir as tuas necessidades na hora em que você precisar. Precisar de quê? De créditos. Quando você tem valores, sua vida é pautada sobre valores, significa que você é rico, pois a sua riqueza está lá depositada neste banco. A hora que você quer algo e você faz uma prece, o Espírito Santo, ele irá analisar a sua conta. Vamos lá, deixa eu buscar lá na conta dele para ver se ele tem o que ele quer. Ou ele quer mudar de casa, vamos tirar um extrato. Não tem saldo para adquirir o que ele quer. Então vamos ajudá-lo a ele a criar saldo. Vamos fazer com que ele faça caridade. Olha como os Espíritos nos ajudam. Quando você é convidado, estando numa situação ruim, a ajudar outras pessoas que estão piores que você, é para que você tenha saldo no banco e vença a sua própria dificuldade. Não é assim? Um patrão vai pagar ao seu funcionário ou ao seu colaborador conforme o empenho dele, não é? Bom, vamos fazer a nossa prece, o programa passa muito rápido, mas pensa sobre isso, tá? Comece a juntar dinheiro no Banco Deus. Senhor, queremos sim, sem dúvida nenhuma, ter crédito com o Senhor Deus em seu banco, para que adquiramos o que é de útil em nossa vida. Por isso, humildes de coração, nós pedimos que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos paz em nossa alma, sabedoria, Senhor, em nossa mente, e força para combater tudo que é de negativo, Senhor, principalmente os pensamentos que se manifestam que não são bons. Que tenhamos essa força, Senhor, e possamos evitar pensamentos ruins. Queremos, Senhor, hoje olhar este mundo com os olhos repletos de amor. Queremos ter paciência, compreensão e prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Pedimos, Senhor, que feche os nossos ouvidos a toda calúnia e que também guarde a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, pela confiança que tem em cada um de nós. Agradeça a Deus por confiar esse dia a você. Deus está confiando esse dia a você. Sabe por quê? Porque o mundo precisa de você. O mundo precisa, mas o mundo não vai ser o mesmo sem você. Sabe por que eu digo com toda certeza disso? Porque o que você faz, ninguém neste mundo faz, você é único. Então o mundo precisa de você. Faça o seu melhor e você transforma esse mundo em algo melhor. Tenha certeza disso. Bom, vamos passar a palavra então a esse amigo espiritual, Igor Romanov. Saudar aqueles que têm a liberdade de não se contaminar pelo mal, a liberdade de perseverar no bem e nunca desistiram perante as dificuldades. O Cristo, Nossa Senhora, são os exemplos maiores a seguir, são as luzes maiores a iluminar o caminho de todos. E quando nós saudamos, pedimos a eles que essa luz esteja sempre a guiar. E para que isso nós possamos estar sempre com os nossos olhos e corações abertos para perseverar nessa caminhada. Assim cada um de vós estejam sempre com o coração e com a mente aberta, para que seus olhos sempre enxerguem o bem, para que nunca deixe com que as falhas desanimem, tirem de vós a força, a determinação nessa caminhada da qual todos estão. Nosso Senhor deixou claro que a cada um seria oferecido pelo esforço, pelo trabalho. E dentro disso, cria-se a condição de a tudo alcançar. O seu esforço traz todas as recompensas, todas as riquezas, da qual tu pode e deseja alcançar. Por isso, não limitar, nunca se acomodar, nunca desistir. A perseverança, a determinação faz com que tu entendas dificuldades e as enfrente para vencê-las. Ajuda nunca falta. Por isso o entendimento, buscar o entendimento libertador, para que tu veja além das aparências físicas, mas que tu entenda e sinta toda a parte energética à sua volta. Compreender as vibrações que estão na sua volta, que conforme a frequência dos pensamentos e sentimentos, lhe ajudam, lhe impulsionam a ir à frente. Quando os pensamentos são positivos e o coração se mantém em paz, agrega energias positivas que lhe impulsionam a vencer as dificuldades. Mas quando permite, abre as brechas para que os pensamentos negativos, os desanimadores, a frequência faz com que tu também desanime, entre nas dificuldades e não enxergue para poder vencê-las. Desse modo é a qual entra a ação do seu anjo guardião, seu protetor, dos amigos a qual tu se comprometeu e encarnado estão juntos, para que nesse agregamento encontre o refúgio, a força a seguir. Mas quantos que não encontram pela pressa vivida diariamente o tempo para poder se dar o direito de sentir? Ouvimos e passamos diretamente as informações trazidas do mais alto. Por exemplo, para quantos não são falados para que sintam o calor do sol? Não só o calor que aquece o corpo, mas o calor que estimula a alma a dissipar todo o mal. O calor que traz a energia da vida, da força, da determinação. Muitos não encontram um tempo, 20 minutos, meia hora, para sentir essa força, para se reabilitar nessa energia. Muitos não encontram um tempo para se agregar e se confraternizar junto à família. E como querer vencer se tu não oferece a condição de se revitalizar, a condição de se compreender, de se entender, para discernir sobre sentimentos que muitas vezes tu não sabe. Da onde vem esse desânimo, da onde vem essa dor, da onde vem esse sentimento negativo? Eu não tenho motivos, mas a frequência permite que tu atraia isso e faz com que haja uma paralisação. É onde o mal age. Por isso, a oração e a vigilância que tanto Nosso Senhor falava aos seus seguidores. Se tu está
em prece, em oração, o mal não chega. É disto a qual faz a diferença para que cada um vença as dificuldades da qual enfrentam. Muitos acham que muitos pedidos e ensinamentos não valem a pena. Por quê? Não foi eu que errei. Por que eu tenho que pedir desculpa? Por que eu tenho que me reconciliar com esse ou com aquele? Foi ele que fez? Foi ela que fez? E continua a acumular aquela carga, aquela mágoa, aquele sentimento. E não se dá o direito achando que vai se humilhar, que vai se rebaixar, indo lá, buscando um reconciliamento. Muito mais que o reconciliamento para com aquele que há a diferença, é para consigo mesmo. Tirar o sentimento pequeno da dor, das mágoas, para continuar forte e lutar, ir adiante. São orientações, são ensinamentos que fazem tu se tornar livre, para que não mais perante as dificuldades como estão a enfrentar, desses viroses e tudo mais, saibam se preparar e saibam vencer de todos os aspectos, o físico, do mental, do espiritual, e assim ir adiante. E não se esconder, não se isolar, não deixar o medo decidir por vós. Nosso Senhor trouxe a sabedoria, trouxe a liberdade. Nossa Senhora mostrou do quanto a importância do amor, de agregar, de acolher, de exemplificar mais do que nunca esse sentimento. Nós aprendemos e buscamos aplicar no nosso dia a dia esse processo, pois sabemos que nós seremos esses bem-aventurados, nós seremos aqueles que mais recebendo, quanto mais podemos fazer aos que estão à nossa volta. Porque aquilo que eu faço à minha volta reflete em mim, reflete na minha vida. Então, se eu cuido dos que estão à minha volta, se eu cuido do ambiente que eu vivo, melhor para mim. Me torno mais forte, me torno mais saudável. É disto a qual pensem. Não acha que quem tem que fazer isso? Isso é serviço da esposa, isso é serviço do marido, isso é obrigação do filho, isso é obrigação do vizinho, isso é obrigação do prefeito, do governador, do presidente, daquele outro, isso é o empregado, esse é o patrão que tem que fazer. Não. Pensa, se tu faz, o resultado é favorável a ti. Tu vai receber, pela prática que faz. É isto que faz a diferença na vida de cada um. Não é esperar que alguém faça, porque foi determinado aquele. Se tu pode fazer, faça. Tu serás merecedor e receberá. Em tudo, acredite, o bem vem para aquele que pratica e exercita o bem. Faça o bem diariamente, principalmente para ti. A pessoa mais importante és tu. Valorize, cuide, protege, ame ela sempre. Não deixe com que o tempo, a pressa, a ansiedade decida por vós. Seja tu aquele que decide pelo que faz. E não seja levado a fazer para depois, dor e ranger de dente, ficar lamentando, acusando e nada fazendo. A ação promove a recompensa. A ação no bem prospera. A inércia faz com que tu fique a lamentar, a chorar, e o relógio da vida não para. O relógio da vida continua. O relógio da vida é implacável. Quanto mais o bem tu faz, mais esse relógio se torna ameno. Tu consegue perceber tudo à sua volta. Tu vai conseguir sentir o aroma das flores, o calor do sol, a brisa do vento, o refrescor das águas, o carinho, o amor dos que estão à sua volta. Mas quando tem pressa, quando vai sentir o aroma das flores? Não há tempo. Passa em frente e não vê. Por quê? Tu não é dono dos seus passos. A pressa está decidindo por ti, a ansiedade está decidindo por ti. E tu vai pagar. Esta cobrança vem, não falha. Tu vai pagar por tudo aquilo a qual está a fazer. Então,
Saiba preparar o amanhã. Comece a cultivar melhor do caminho que tu anda. Se tu é um bom cuidador de ti, tu verás que amanhã se torna mais forte. Os frutos se tornam saborosos quando tu cuida da planta, desde a germinação da semente. Assim que nossa vida anda, prospera. O que tu queres para a vossa vida? Está pronto a fazer? Está determinado a fazer? O caminho certo, como sempre é dito, é o que tem a seguir. A pressa não é boa conselheira. Não ouça a pressa. Ouça teu coração. E saiba dar dia a dia, meio passo, mas que seja na direção certa, seja no ensinamento certo, para que tu tenha tempo para ti e assim se revigorar e se fortalecer. Nosso Senhor é conosco. Ele está no meio de nós, Ele está a ajudar a nós. Ele não nos abandonou, não. Está aqui presente, junto, em cada um de vós. Basta tu apenas permitir, deixar, e tu verás. Vai se sentir mais leve nessa caminhada perante a prática e o exercício dessas coisas simples, humildes, mas poderosas perante a ação que tu decide se faz ou não. Dê-se essa oportunidade, pratique, exercite o bem e verás que amanhã vai ser um dia muito melhor. Amanhã tu vai saborear os maná da vida, a qual terá vitalidade, força, prosperidade, fartura à vossa mesa, porque tu assim o fez. Nosso Senhor quer vê-los fortes. Nossa Senhora acompanha, aconchega, ensina, ajuda, dependendo apenas de ti, oferecer as condições dessa caminhada. Desanimar jamais, perseverar sempre, como ensinou Cristo. Que essa luz guie sempre o caminho de cada um de vós. É isso aí. Obrigado, meu irmão Igor Romanov. Tenhamos a sensibilidade para sentirmos as vibrações em torno de nós. Paremos com essa ideia de correr, pois quem muito corre, pouco absorve. É melhor sermos mais sensíveis ao que acontece para entendermos e interpretarmos melhor tudo que está em nosso entorno. Sabe as palavras, sabe os ensinamentos deste amigo espiritual Igor Romanov. Paulo de Moraes, então, na leitura do Apocalipse. É com você, meu amigo. O selo do Deus vivo a que se refere o texto do Apocalipse há de ser aplicado aos servos de Deus, os salvos. Não devemos supor que neste caso se trate de qualquer marca literal que haja de ser feita na carne, mas de alguma instituição ou observância com referência especial a Deus, que servirá de sinal de distinção entre os adoradores de Deus e os que não são, na verdade, seus servos, ainda que finjam segui-lo hipocritamente. O selo é usado para tornar válido ou autêntico qualquer documento, decreto ou lei que uma pessoa ou poder venha a formular. Na Bíblia, ocorrem frequentemente exemplos do seu uso. Por exemplo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 8º. Como já vimos no começo do estudo dos selos do Apocalipse, quando vimos que Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe e a selou com o seu sinete, quer dizer, com o sinete do rei. Estas cartas ficaram assim com toda a autoridade do rei Acabe. No livro de Esther, capítulo 3, versículo 12, a gente lê: em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. No capítulo 8, versículo 8:
A escritura que se escreve em nome do rei é selada com o anel do rei, não é para revogar. Onde é usado o selo? Vocês sabem onde? Sempre em relação com alguma lei ou decreto que requer obediência ou em documentos que se querem legalizar ou sujeitar às disposições da lei. A ideia de lei é inseparável em um selo. Não devemos supor que nos decretos e leis de Deus, dados aos homens, tenha de ser posto um selo literal, feito com instrumentos literais. Mas pela definição do termo e pelo fim para que é usado, como já foi demonstrado aqui, temos de compreender como selo aquilo que, em rigor, dá validade e autenticidade a decretos e leis. Encontra-se, ainda que não possa ser usado, um selo literal, no nome ou assinatura do poder legislador, expresso em termos que mostrem de que poder se trata, e seu direito para fazer leis e exigir obediência. Mesmo com o selo literal, o nome deve sempre ser usado. Exemplo do uso do nome apenas parece ocorrer em Daniel. Na verdade, no capítulo 6, versículo 8, lá está: Agora, pois, ó rei, confirma o édito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Isto é, afixa a assinatura da realeza, mostrando quem é que exige obediência e seu direito a exigir essa obediência. De uma profecia messiânica que se encontra no profeta Isaías, capítulo 8, versículo 16, podemos ver: liga o testamento, sela a lei entre os seus discípulos. Refere-se a uma obra de reavivar nas mentes dos discípulos algumas exigências da lei que foram desprezadas ou pervertidas do seu verdadeiro significado. E isto, na profecia, é chamada assinalar a lei ou lhe restituir o selo que lhe fora tirado. Pois bem, por hoje basta. Já recordamos algumas coisas que já havíamos estudado e vimos outras informações novas. No próximo programa, nós daremos continuidade até entendermos direitinho o que significa o capítulo 7 do Apocalipse. Conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Quando você aprende a andar de bicicleta, ninguém te rouba isso, não é? Alguém pode te roubar o conhecimento ou o aprendizado de andar de bicicleta? Alguém pode roubar de você o conhecimento de matemática, de ciência? Isto é a riqueza. Rico é aquele que carrega consigo o que ele precisa. O resto é bagagem. São pesos, são malas. Malas que te exigem muito, não é? Exige de você mais esforço para carregar. Agora, o conhecimento é a riqueza que está com você, leve, te deixa mais leve ainda. Muita gente tem contas pesadas em bancos, isso torna-se para a vida dele um peso grande de manter, de sustentar tudo aquilo, não é? Então a riqueza verdadeira é o conhecimento. Bom, amanhã estaremos de volta. Não deixe de dar a sua opinião sobre o programa Madrugada com Deus. Interaja conosco, é importante. Tá bom? Todos vocês,
meu forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.